Bom, como a gente estava falando no bloco anterior, é, estamos tratando de especialidades aí de tecidos, tipos diferentes dos tecidos conjuntivos. A gente falou sobre o tecido conjuntivo propriamente dito, nós falamos sobre o adiposo, nós falamos sobre o cartilaginoso, agora a gente vai estar falando sobre o tecido ósseo. Bom, sobre o tecido ósseo, gente, diferente do tecido cartilaginoso, a gente tem alguns detalhes aí, mas a gente vai fazer a gente vai falar sobre o tecido ósseo comparando com o cartilaginoso, porque a gente tem algumas questões muito parecidas, algumas estruturas muito parecidas aí. Vamos lá. Característica do tecido ósseo: extrema resistência. Ele tem uma estrutura parecida com o cartilaginoso. Você observar a cartilagem, você observar o tecido ósseo, você vai ver estruturas semelhantes, mas nós temos uma característica principal dos ossos, que é uma resistência extrema. Bom, as células do tecido conjuntivo ósseo são os osteócitos, lá no cartilaginoso eram os condrócitos. Mas da mesma forma que os condrócitos estavam nos osteoplastos, os osteócitos eles estão em cavidades também, que são os osteoplastos. Então, os osteócitos, as células do tecido conjuntivo ósseo, eles estão dentro de cavidades que são os osteoplastos. Dentro dessas cavidades você tem os osteócitos ali, ok? Agora, o tecido ósseo, ele tem uma matriz, do mesmo jeito que o tecido cartilaginoso. Só que essa matriz, que está preenchendo o espaço aí entre os osteócitos, essa matriz, ela é constituída por duas partes. Ela tem uma parte orgânica e uma parte inorgânica, e isso vai fazer diferença, essa parte orgânica e inorgânica, elas vão ser importantes a gente analisar aqui de maneira separada. A parte orgânica dos ossos é rica em fibras colágenas, ok? Então, orgânico, nós temos as proteínas aí, colágeno, nós temos essas fibras feitas de colágeno. E nós temos uma pequena quantidade de substância amorfa, do mesmo jeito que a gente tinha lá. A parte inorgânica é rica em cálcio. Então a gente já aprendeu antes no passado que o cálcio gera rigidez para o osso e o colágeno gera flexibilidade, ok? A parte orgânica, então, o colágeno gera essa flexibilidade, a capacidade de absorver impacto e uma certa deformação dentro de determinados limites, ok? E a parte inorgânica, o cálcio, vai gerar toda aquela rigidez. Só que essa calcificação que gera essa rigidez, ela também impermeabiliza a matriz. Então, diferente do tecido cartilaginoso, que a nutrição ela acontece através do tecido conjuntivo que está anexo ali, está do lado, os vasos sanguíneos que estão ali no tecido conjuntivo do lado, no propriamente dito, eles vêm e eles vão irrigar através de difusão, vão ter as trocas de nutrientes ali através da matriz da cartilagem, do tecido cartilaginoso. No caso do ósseo, não, ela fica impermeável por causa dessa calcificação. E por causa disso, por ser impermeável, a nutrição dos osteócitos, ela precisa acontecer através de canais, canalículos que vão atravessando ali a matriz óssea. E esses canalículos, eles estão estruturados, como a gente pode ver nessa imagem aqui. A gente tem canais centrais e os osteócitos estruturados e organizados em volta. Se você olhar para essa estrutura, esse canal central, a gente vai ver o nome dele já já, ele é como se fosse, ele é uma abertura, ele é um canal mesmo que está no meio ali, e as células, os osteócitos, são essas marcazinhas escuras aqui em volta, circulares, que elas vão formando como se fossem anéis em volta desse canal central. Lembrando, a matriz ela é impermeável, não deixa passar a nutrição como acontece na cartilagem, então a gente precisa de canais unindo os osteoplastos para poder fazer as trocas com os osteócitos, ok? Como que são esses canais? Como que isso é estruturado? Esses canais centrais, eles são chamados canais de Havers. E dentro deles, são aberturas mesmo, você tem vasos sanguíneos passando ali, você tem capilares ali, ok? Então, esses capilares atravessam esses canais, esses condutos aí de Havers. Só que interligando, imagina aqui você tem conduto de Haver, interligando esses condutos você tem outros canais, ok? Que eles são os canais de Volkmann. Os canais de Volkmann, então, eles interligam os canais de Havers. E nos canais de Havers você tem capilares atravessando e os de Volkmann vão interligando esses canais de Havers. Só que atravessando toda a matriz óssea, a gente tem aqui o canal de Haver e um canal de Volkmann, ok? Eles vão atravessando, comunicando com canais de Havers de estruturas de complexos vizinhos ali na estrutura óssea. Essa organização ela é muito padronizada, ela é muito homogênea. Você tem
conduto de Harvard aí com os capilares passando dentro, e os osteócitos vão se organizando na matriz em volta de forma circular, concêntrica, mantendo no centro esses canais de Harvard. Os canais de Volkmann vão interligando os canais de Harvard, e você vai ver nesse esquema aqui essas marcas que representam os canais, esses canalículos que a gente fala, que eles vão interligar todos os osteoplastos, onde dentro você tem os osteócitos que precisam receber os nutrientes e fazer suas trocas também, suas eliminações também. Então tudo acontece no caso do osso, do tecido ósseo, diferente do cartilaginoso, através desses canais, ou canalículos, ok? E no cartilaginoso, através da difusão por um tecido conjuntivo, que está ali do lado. Agora, para finalizar, como a gente falou bastante aqui de colágeno, eu queria conversar um pouquinho sobre o colágeno, que é algo que gera bastante polêmica aí, e se você for procurar isso na internet, você vai achar muita coisa apontando hora para um lado, hora para outro. Quando a gente fala de colágeno, nós estamos falando de uma proteína. Como toda e qualquer proteína, na hora que você ingerir, ela vai ser digerida. Digestão de proteína ela vai acontecer principalmente no intestino, mas ela vai começar ali no estômago, uma parte no estômago, mas 80% da digestão da proteína vai ser ali no duodeno, jejuno, no início ali do intestino, ok? Através do suco pancreático a gente vai ter ali algumas enzimas que vão estar fazendo ali a digestão. Começa no estômago e vai terminar lá no intestino. Produto de digestão proteico, ou seja, você tem proteína sendo digerido, proteína vai virar o quê? Aminoácido, e você vai absorver aminoácido, e aminoácido vai cair na corrente sanguínea. Aí você lembra assim, tá, mas e aqueles comprimidos de colágeno que eu comprei, que eu tomo, que eu paguei caro pra caramba, que eu fico tomando aquilo para poder repor meu colágeno? Como que isso funciona? Você comer uma gelatina, você comer um bife, você comer uma carne, você comer uma proteína vegetal, você comer proteína, essa proteína vai passar por um processo digestivo e você vai absorver aminoácidos. Ah, eu posso absorver peptídeos, ou seja, partes menores aí da proteína que não necessariamente só reduzido a aminoácidos? Sim, isso pode acontecer, o intestino consegue absorver peptídeos, então alguns fragmentos um pouco maiores, mas não a proteína inteira, e isso vai cair na corrente sanguínea. Então, o colágeno que você toma, aquele comprimido, ele funciona ou não funciona para poder tirar ruga? Gente, as suas células não vão pegar a proteína inteira e colocar para dentro. Os seus tecidos não vão pegar a proteína inteira e vão absorver e vão usar. Aí, comercialmente, se criou o produto que a gente chama, que é chamado de colágeno hidrolisado, que basicamente é o quê? Já que a proteína de colágeno é muito grande, ela não consegue ser absorvida e, portanto, aqueles comprimidos que você paga caro e come, você é a mesma coisa que você está comendo qualquer outra fonte de proteínas. E aquilo ali não vai resolver nada. Pensando no seu colágeno, simplesmente você está jogando aminoácidos para dentro, como você joga com qualquer outra proteína, e isso depois vai ser usado para suas células para poder montar as proteínas colágeno. Então, para você usar colágeno nos seus tecidos, as suas células têm que ter produzido esse colágeno. E não você ingerido esse colágeno. Você tem que ter ingerido aminoácidos necessários para montar esse colágeno. Qual que é a lógica do colágeno hidrolisado, então, que tem tanto marketing em cima dele falando que esse é melhor, porque esse realmente vai repor o seu colágeno e tal. Não é que você está comendo pedaços, você está ingerindo ali o colágeno hidrolisado, ou seja, ele está todo quebrado, fragmentos, peptídeos aí menores, e você está ingerindo isso, isso vai ser aproveitado para remontar lá dentro nos seus tecidos, vai remontar ali o seu colágeno. Não. Por mais que tem alguns trabalhos que mostram que esses peptídeos hidrolisados, esses pedacinhos menores aí, quebrou a proteína de colágeno todinha, ela foi absorvida, caiu na corrente sanguínea, aqueles pedacinhos não vão fazer nada lá para poder remontar o seu colágeno. A única vantagem que tem de você ingerir o colágeno hidrolisado ou o colágeno é que você está ingerindo aquilo que veio da proteína colágeno. E se veio da proteína colágeno, tem a proporção certinha dos aminoácidos para montar colágeno. Então, colágeno é uma proteína que ela tem uma proporção grande de glicina e prolina, por exemplo. Então, se você está tomando um suplemento com muita glicina e prolina, você tem disponível, circulando por você, toda a glicina e prolina necessária para produzir colágeno, todo o colágeno que seu corpo quiser produzir. Mas o seu corpo tem que estar gerando o processo de síntese proteica, como a gente estudou em citologia, e você ter ali os aminoácidos disponíveis para ele poder pegar e montar a proteína, colágeno.
Vai passar pelo mesmo processo, DNA, RNA mensageiro, passando pelo ribossomo, sendo lido, produzindo a proteína e tal, e ela sendo secretada, e o colágeno vai ficar lá ocupando o seu espaço na matriz ali fora. Então, o comprimido daquele potinho de R$800, uma gelatina, um bife, uma proteína vegetal que você comer, você está ingerindo aminoácidos do mesmo jeito e vai espalhar isso daí pelo seu organismo da mesma forma. Tem vantagem, alguma vantagem de você tomar o suplemento de colágeno se você quer aumentar a proporção de colágeno no seu organismo? Só se for para ter essas proporções de aminoácidos necessários. No entanto, uma dieta proteica realmente eficiente, balanceada, diversificada, vai te dar todos os aminoácidos também. Então, eu não estou falando que não vai funcionar tomar o comprimido de colágeno. Você está jogando os aminoácidos que precisa para ali, mas o seu corpo vai ter que produzir aquilo. Mas se você tiver uma ingestão de proteínas equilibrada, você vai jogar aquilo para dentro, aqueles nutrientes para dentro da mesma maneira. Ok? Então, espero que vocês tenham entendido isso daí também. E mais conversa sobre isso a gente pode fazer nas aulas ao vivo. Ok? Então, um abraço. Até o próximo módulo, onde a gente vai estar tratando sobre o tecido hematopoético. Ok? Até já, pessoal!